Programa Bom Dia Umbanda. Seus minutos diários de conhecimento. Apresentação: Adérito Simões. Bom dia, irmãos. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Eu uni uma web aula com um Bom Dia Umbanda para lhe falar sobre a Quaresma. Quaresma, que é um período litúrgico cristão, um período litúrgico da Igreja Católica e de algumas outras que são concernentes ou afins a esse período chamado de Quaresma, um período de preparação para o domingo de Páscoa. Não são 40 dias? Mais ou menos. É um pouco mais, só que 40 é um número na cultura judaico-cristã muito significativo. 40 dias do dilúvio, 40 dias de Moisés no Monte Sinai, 40 dias de Jesus sendo tentado por diabo ou por suas próprias sombras, pelo demônio, como quer que seja, lá no deserto para entrar em Jerusalém. Então, 40 é um número muito significativo dentro dessa cultura. É um período em que, se você ultrapassar, se você vencer esses demônios, aquilo que lhe atrapalha durante esses 40 dias, você alcança aquilo que você quer. E apareceu aqui o meu gravador, o Zoom H4n. Aquilo que você deseja. É um período preparatório e obrigatório para você vencer a si mesmo e aquilo que está tentando lhe vencer. E daí vem um termo muito coerente das pessoas durante a Quaresma realizarem as suas orações, as suas penitências, e quando você começa a voltar os olhos para si mesmo, você encara os seus próprios demônios, esses demônios eclodem, e a ideia de que esses demônios estão soltos durante a Quaresma, mas na verdade as pessoas que estão enfrentando, os seus próprios demônios, ou talvez realmente o enfrentamento desses demônios faça com que espíritos obsessores ou mais baixos venham se alimentar ou tentar entrar na tua corrente, ou no teu campo vibratório para se fazer presente nessa sua penitência. O que é muito esquisito, porque é um período de oração, é um período de contemplação, é um período em que você está disposto a batalhar. Se eu fosse um espírito obsessor, eu escolheria outra data em que a pessoa estava mais relaxada, porque a Quaresma, a pessoa está de guarda aberta, esperando mesmo que isso aconteça, orando em penitência, Então é muito contraditório. Se você olhar por um lado em que as pessoas estão realmente rezando, orando, penitenciando e de olho no que está acontecendo, se preparando para o domingo de Páscoa, a gente pode crer que a Quaresma talvez não seja um período em que estejam os espíritos soltos. É o contrário, é um período em que está todo mundo concentrado em enfrentar esses caras. Por um outro lado, você imagina também que a Quaresma pode ser a libertação de alguns espíritos para que esses 40 dias seja liberado, para que as pessoas realmente sejam tentadas e consigam ultrapassar e alcançar aquilo que eles querem. Que essa preparação seja evidenciada mesmo, seja uma penitência real, em que você luta contra os demônios, sejam eles obsessores ou seja a sua própria mente, para você depois desses 40 dias ressurgir como uma pessoa nova. Porém, contudo, todavia, a gente quer saber se vai ritualizar ou não. Terreiros que têm uma base cristã não vão ritualizar, apesar da igreja fazer as suas orações, apesar da igreja católica ter nos domingos as suas missas normalmente, os terreiros optam por não ritualizar, os terreiros com base cristã. Os terreiros que não têm base cristã, como por exemplo o meu, tanto faz quanto tanto fez. Eu sei que a igreja católica está fazendo algum tipo de penitência, está passando por um período, e eu sou um bandista, eu não pratico, eu respeito, mas eu não sou católico, eu não uso a liturgia católica da Igreja Católica, nem da Anglicana, nem de nenhuma outra, a não ser um bandista. Por interpretação, pode ser análogo a alguns dos rituais, eu posso usar os mesmos termos, eu posso usar a figura dos santos no meu congá, a figura de Jesus Cristo ali como Oxalá, mas eu não sigo a liturgia da Igreja Católica, então eu continuo igual durante a Quaresma. E não quero dizer que quem não faz isso está errado, não, faz só diferente de mim, o que é normal. Tem muita gente que faz diferente de mim.
tem os muçulmanos, tem os hinduístas, tem os budistas, tem um monte de gente. Os espíritas são religiões diferentes, são outras religiões, são outras liturgias, são outros rituais. Resumo nesse assunto, ritualizar ou não. Se a sua Umbanda é cristã, católica, ela não vai ritualizar. Normalmente a Umbanda tradicional, a Umbanda popular, elas não ritualizam, e as Umbandas cristãs também não. Eu não pratico a Umbanda cristã, eu não pratico a Umbanda tradicional como um todo, nem a Umbanda popular como um todo. Eu pratico um misto de Umbanda do primado do Brasil com Umbanda sagrada com tradicional, e não utilizo o período da quaresma como um período em que eu não tenho giras. Respeito quem pratica este ato, ou seja, quem se abstém das giras durante a quaresma, mas eu ritualizo normalmente. É um período em que eu imagino que a Igreja Católica determina que faça a caridade. A minha caridade é feita através do atendimento espiritual. Então é assim que eu pratico a minha quaresma. Ou seja, eu não mudo nada, faço tudo igual. Alguns terreiros usam o contregum, que é um outro tipo de aula, é um outro ritual. Basicamente, é um material utilizado. Eu estou fazendo assim, vocês não estão vendo. O contregum, que fica no braço, é um ritual em que palhas da costa trançadas são colocadas no braço do adepto. Aí, abraço PH do Conversa Entre Adeptos. Coloca no adepto, e não é adérito, tá? Aqui no braço dele, para que eguns não façam uso do seu corpo, porque ele está em preparação. E é o mesmo sentido da quaresma. Ele vai estar, este adepto da religião, esse praticante, em preparação. 40 dias ou não, toda vez em que ele estiver em período preparatório, ele vai utilizar esse contregum. Não é só para quaresma. Alguns dizem até que o contregum não pode ser comprado nas lojas, ele deve ser feito através do banho de ervas, dos cânticos corretos que o sacerdote coloca no seu braço. Alguns dizem que nem caboclo pode vir, outros dizem que caboclo sim, quem não vem são os obsessores, são os quiumbas, ou seja, são interpretações diversas para uma mesma liturgia. Basicamente é para não fechar o seu corpo, porque esse é um outro ritual de fechamento de corpo. É uma proteção para que não seja feito o uso do seu corpo durante um período preparatório por espíritos que não são desejados naquele período, naquele momento. É uma aula específica com Contregum, é uma outra coisa, uma outra aula. Se eu não respondi a sua pergunta, pergunta aqui nos comentários. Grande abraço, até amanhã, tchau!